Glória a Deus, boa noite, irmãos. Estamos prontos. Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos. A gente vai orar, vamos otimizar o nosso tempo, porque hoje é culto de celebração ao Senhor, a morte do Senhor, e a gente vai também ceiar nessa noite. Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado por esse culto, obrigado pela oportunidade que temos de estar hoje na tua casa. Poderíamos ter escolhido estar em qualquer outro lugar, mas decidimos no nosso coração estar aqui. Viemos para te cultuar, viemos te dar o nosso melhor e viemos também ser ministrados pela tua palavra. Espírito Santo, que você esteja livre para fazer conforme a vontade do Pai, em o nome de Jesus. Quem crê diz amém. Quero agradecer, antes de qualquer coisa, ao pastor Eli, pastor Daniel, a toda a equipe, pela oportunidade e confiança que me dá de ministrar a palavra hoje à noite, mas eu sei que você vai ser ministrado e eu também serei ministrado por essa palavra. Sem mais demoras, vamos abrir a nossa Bíblia. Eu quero que você inicie juntamente comigo a jornada de hoje à noite, em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 8. Ou melhor, vamos ler a partir do versículo 6. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6. Todos abriram? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Primeiro ponto dessa noite, a advertência do Senhor para nós, é que em meio a um mundo caótico, em meio a adversidades que você e eu podemos enfrentar, porque afinal de contas estamos no mundo, a gente tem uma postura para manter. A gente tem um padrão de vida para manter. E esse padrão é um padrão livre de ansiedade. Diga para o irmão que está do seu lado, você foi chamado por Deus para viver livre. Olhe de novo para ele e diga livre de ansiedade. Amém? Porque, queridos, uma das doenças que se diz por aí desse século, além do estresse, é a ansiedade. As pessoas estão ficando ansiosas por tudo e por todos. Mas a Bíblia tem um remédio, a Bíblia tem uma vacina para você e eu, para que a gente não viva assim. Ela fala para nós que a gente deve fazer as nossas petições diante do Senhor. E a gente deve velar por elas, com súplicas, mas também com ações de graça. Querido, a gratidão, ela move o coração de Deus. E eu não estou falando aqui, querido, que a gente tem que ser grato simplesmente por aquilo que ainda não foi manifesto para nós, mas eu quero te dizer que há inúmeros outros motivos pelo qual a gente pode externar gratidão de coisas que o Senhor já fez na nossa vida. Alguém aqui já recebeu uma bênção do Senhor? Alguém aqui já foi abençoado, tem um testemunho para contar? Eu quero te dizer, meu irmão, são esses testemunhos, são essas verdades que você precisa trazer diante da tua mente, a tua memória, toda e qualquer vez que uma adversidade vier contra você. Sabe, amados, onde eu passo, Deus me usa muito para falar contra as adversidades. E nós estamos aqui hoje para derrubar mais alguns gigantes. Eu quero que a gente continue a leitura desse texto e a gente veja como a palavra de Deus nos instrui a pensar, como a palavra de Deus nos instrui a guardar o nosso pensamento. E aí ela vai dizer no verso 8, finalmente, irmãos, obrigado pelo retorno, me ajudou. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, se há alguma fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, isso ocupe o vosso pensamento.
Nenhum de nós aqui pode impedir, querido, que um pensamento ruim chegue até nós. Mas a gente deve impedir que ele se instale na nossa mente. E a Bíblia está colocando diante de nós aqui um filtro. A Bíblia está colocando diante de nós um critério. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, se há alguma virtude, se há algum louvor, se há uma boa fama, é isso que deve ocupar o nosso pensamento. Agora, tudo isso está no Novo Testamento e a gente pode perceber esses conselhos para nós, para guardarmos a nossa mente, para guardarmos a ansiedade longe de nós. Mas tem um jovem que eu gosto de observar na luz da palavra de Deus, que tem muito a nos ensinar também, e a gente vai centrar a nossa mensagem nos próximos 30 ou 40 minutos nesse jovem, que se chama Davi. Amém? Davi tem algo a nos ensinar hoje à noite, e eu quero que você vá comigo, por favor, para o livro de 1 Samuel. Capítulo 17. É uma história que talvez você já tenha ouvido muito. Mas talvez Deus te dê um foco diferente hoje à noite, então fica atento. 1 Samuel, capítulo 17. Versículos 1 em diante. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram, e acamparam eles no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Versículo 3, estavam estes no monte do lado do além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles havia um vale. Sabe, querido, eu quero chamar a tua atenção para algumas coisas aqui na noite de hoje. Talvez você atualmente não esteja enfrentando uma batalha, uma guerra civil ou uma guerra com uma outra nação. Mas todos nós aqui, queridos, de algum modo, se não hoje, algum dia, vamos enfrentar alguma guerra conosco mesmo. Quem está aqui comigo? Desafios que a gente vai precisar vencer. E assim como naquela ocasião haviam dois exércitos, o exército dos filisteus e o exército do Deus vivo, eu quero te trazer um paralelo nos dias de hoje, que atualmente na sua vida há dois exércitos. O exército das circunstâncias, o exército das pressões, mas do outro lado há também o exército da palavra de Deus. Há soldados contrários à palavra que estão militando e querendo ganhar espaço no campo da tua mente. Mas por outro lado, querido, você está no lugar certo porque você está ouvindo a palavra que de fato está prevalecendo e ganhando espaço sobre os seus pensamentos. Mas o fato que no dia a dia, meu irmão, é que todo mundo aqui enfrenta essa oposição. Uma voz da circunstância e uma voz da palavra. É assim ou não é, queridos? Voz da circunstância e voz da palavra. E diz que eles estavam lá para pelejar. E no versículo 4, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate. Tinha uma altura imensa, de 6 côvados. Era um gigante, irmãos. E eu gostei do que o pastor Daniel falou. A gente não pode atentar naquilo que a gente vê. Diga comigo, eu não posso atentar no que eu vejo.
Porque, querido, diante do povo de Deus surgiu ali um homem extremamente forte, desafiando, afrontando o exército do Deus vivo. E veja o versículo 11. Ouvindo Saul e todo o Israel, ou o exército de Israel, as palavras do filisteu, espantaram-se e o quê? Temeram muito. Querido, é interessante perceber que a Bíblia é muito clara quando diz que a gente não deve andar pelos nossos sentidos. A Bíblia é muito clara quando diz que você não deve andar pelo que você vê, pelo que você escuta, mas pela fé. E aqui eu acho interessante, porque primeiro, aquele exército, e não era um exército qualquer, era o exército de Deus. Quem aqui é exército de Deus hoje à noite? Eu vou descer um pouquinho, eu gosto de descer, ficar perto de você. A câmera me pega aqui embaixo. Quem é exército de Deus aqui? Mas, amado, o fato é que um gigante chegou e se apresentou. E o primeiro impacto que aquele gigante ocasionou foi às vistas do povo. Sabe que o diabo, assim como Deus, é o mesmo ontem, hoje e será até o dia que ele for condenado ao juízo? Da mesma forma, querido, que naquela ocasião, um homem, um gigante, tentou ofuscar a visão do povo de Deus, do exército de Deus, pela vista, ele vai tentar fazer isso hoje também. Ele vai tentar ofuscar a tua visão pela visão, por aquilo que você está vendo. E presta atenção no que eu vou te dizer agora. Não é simplesmente uma visão natural, ocular, porque isso também nos afeta, mas também uma visão espiritual, uma visão que você carrega por dentro de você. Às vezes, as circunstâncias vão nos oprimir, pastor, a tentar imaginar que a gente não pode ser alguém com resultados expressivos. Mas eu gosto do que eu vi um dia que eu visitei a faculdade de Oral Roberts nos Estados Unidos. Lá existe uma escada onde tem uns degraus e nesses degraus está escrito: nesse lugar é proibido pensar pequeno. Você chegou até aqui? Eu quero dizer para você uma boa notícia. Na igreja do Senhor, meu irmão, não é permitido pensar pequeno. Não é permitido pensar pequeno. Mas a luta e a guerra vai ser porque toda e em qualquer ocasião, as pressões, o inimigo, o adversário da vossa alma, vai tentar te fazer paralisar, vai tentar afetar a tua visão, para que você não se veja como Deus te vê. Aí em cima pode dar um glória a Deus. Vão tentar, querido, de toda forma. E o primeiro impacto visual foi na visão. Obviamente, impacto visual na visão. Mas depois da visão vem um outro golpe. A fala. O gigante começou a falar. O gigante começou a afrontar. O gigante começou com uma voz, desafiando o exército de Deus. Ou você acha que só pelo fato de você ser exército de Deus, você também não vai ser desafiado? Ou eu acho que só porque eu sou o exército de Deus, eu também não vou ser afrontado? Então a gente vê aqui dois pontos principais. Primeiro, a visão tentando ser afetada. Depois, a audição. Vai ser sempre assim, meu irmão. A visão tentando ser afetada, a tua audição tentando ser afetada. Queridos, nos dias de hoje, a gente precisa ir muito ter cuidado naquilo que a gente tem emprestado os nossos ouvidos para ouvir.
Não tem nada de errado em assistir uma série, não tem nada de errado em assistir um bom filme, não tem nada de errado em ver um noticiário, mas toma cuidado para onde você está inclinando os seus ouvidos. Porque isso também pode roubar a visão que Deus tem para você, a imagem que Ele estabeleceu ao teu respeito no seu interior. Quem está comigo? Notícias ruins podem fazer isso. Adversidades e um cenário político, geopolítico, pode tentar fazer isso. Porque a gente pode olhar e, naturalmente falando, não vê saída, não vê solução. Mas eu quero te dizer hoje à noite, podem 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Só que a questão vai ser sempre no campo visual, no campo auditivo. A gente tem que ter cuidado onde a gente está colocando os nossos olhos, a gente tem que ter cuidado onde a gente está inclinando o nosso ouvido, e graças a Deus que você chegou aqui nessa noite para inclinar o seu ouvido para a coisa certa. E aí dentro daquela confusão toda, dentro daquele dilema todo, de um exército confrontando o outro, a guerra não estava em números, porque o desafio a ser lançado não era um exército inteiro contra um outro exército inteiro, mas era um homem para pelejar contra um outro homem. Era um homem representando toda uma nação. Quem está aqui? E veja só Saul, um homem que era ungido por Deus, que foi escolhido primariamente para ser príncipe sobre o povo de Israel, governar o povo. O homem agora estava como? Tremendo de medo. Sabe que o medo sabe que se a tua visão for afetada, medo vai chegar até você. Foi assim com Pedro. Foi assim com os discípulos no barco. Quando a visão deles foi afetada, meu irmão, quando Pedro começou a reparar na força do vento, ele se desestabilizou e veio medo para ele. Aqui não foi diferente. Saul foi desestabilizado porque ele atentou para o que estava vendo. Ele atentou para o que estava ouvindo. E simplesmente esqueceu de quem ele era. Mais do que isso, simplesmente esqueceu do Deus que estava ao lado dele. Nunca se esqueça de quem está guerreando as suas guerras ao seu lado. Por outro lado, a gente tem aqui um jovem. Verso 12. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. O camarada era bom de fazer menino. Tinha 8. E já Saul, nesses dias, era já adiantado em anos entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul seguiram a guerra. Então os 3 irmãos mais velhos de Davi foram feitos homens de guerra. Foram treinados para a guerra. Foram habilitados para a guerra. Receberam as ferramentas necessárias, o treinamento, o armamento necessário para guerrear. Talvez se alguns de nós fosse convocado para uma guerra hoje, aí primariamente seria um desastre, porque não sabe nem sequer atirar. Mas aqueles homens foram programados para uma guerra.
Em outras palavras, aqueles homens, irmãos, presta atenção, eles haviam sido programados para matar. E eu quero te dizer hoje à noite, presta atenção, fazendo um paralelo, você também foi programado para matar, não pessoas. Mas você foi programado para ser um destruidor de circunstâncias. Um exterminador de tudo aquilo que contraria a vontade de Deus para você. Diga comigo nessa noite, eu sou um exterminador do presente. E no versículo 14 diz que Davi era o mais moço. E no 15 diz que ele ia e voltava a Saul para apacentar as ovelhas do seu pai. Davi era um pastor. Um pastor de ovelhas. E disse Jessé a Davi, versículo 17, seu filho, peço aos teus irmãos uma efa deste trigo tostado e estes pães, e vai até lá ao acampamento aos teus irmãos. O pai de Davi tinha dado para ele uma outra instrução agora. Ele disse, deixa as ovelhas um pouquinho de lado, vai até os teus irmãos, no campo de batalha, na guerra, e os serve. Agora vamos um pouco mais adiante, e vamos ao versículo 20. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. E chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar a ordem de batalha. E o que é que diz aí no restante do versículo? Ao quê? Ao quê? Gritos. Há gritos. Formaram-se para a peleja. De um lado, os filisteus. Do outro lado, o exército de Deus. Eu vou pedir a sua colaboração hoje à noite. Amém? Vamos imaginar, me perdoem aqui os da minha esquerda, que os da minha esquerda são o exército dos filisteus. Quem já assistiu o filme 300 aqui? Como é que uma tropa faz? Eu vou contar com a colaboração de vocês. No 3, hein? 1, 2, 3. Ixi! Meu Deus do céu! Se fosse com um grito desse no meio da peleja, não amedrontava nenhuma barata. Eu vou dar uma segunda oportunidade para vocês. No 3, hein? 1, 2, 3. Está melhorando. 1, 2, 3. Mas do outro lado estava o exército do Deus vivo. Vou dar uma outra oportunidade também. Do outro lado estava o exército do Deus vivo. Melhorou, hein? Então agora vamos todos juntos, os filisteus e o exército do Deus vivo. E os pés marchando. E o som agora? Era esse o cenário. Davi chegou ali e ele viu tudo isso. Rapaz, Davi não sabia que estava prestes para acontecer uma guerra, e quando ele olhou, ele disse: o que está acontecendo aqui?
Mas veja só que coisa interessante. O povo estava lá, vibrando para uma guerra. Mas o versículo 23 diz: estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que falara. Então agora Davi sabia o que estava acontecendo. Davi ouviu e disse: então é isso. Então esse homem está desafiando o nosso exército. Só que o povo estava como? Gritando, sim ou não? Agora vem a parte chave da mensagem hoje. Versículo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fizeram o quê? Como? Fugiam. E aqui eu quero te dar uma grande advertência, meu irmão. Você pode vir à igreja, você pode estar na igreja, e de repente Deus pode nos levar para rodopiar, para assaltar, para pular, para correr, para marchar. Mas você me permite ser ousado hoje à noite com você? Nem sempre isso significa muita coisa. Porque o exército do Deus vivo estava fazendo exatamente isso. Mas o versículo que a gente acabou de ler diz que eles estavam tremendo de medo. Diga comigo, barulho não é sinônimo de convicção. Diga de novo, barulho não é sinônimo de convicção. Um exército inteiro, irmãos. Cheio de barulho, cheio de zoada, mas não tinha convicção. Porque estava com a visão ofuscada, olhando para o que via e o que ouvia. Mas graças a Deus que eu estou diante de homens e mulheres na galeria aqui embaixo, que não se permitirão ser levados pelo que veem e pelo que ouvem. Você não foi chamado para ser levado pelo que vê ou pelo que ouve. E aquele jovenzinho, franzino, magrinho, que não tinha sido projetado para ser um exterminador, mas simplesmente para cuidar de ovelhas. Tinha uma visão. Tinha um foco. Veja o que diz o versículo 26. Então falou Davi aos homens, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de Israel? Onde um exército inteiro estava vendo um problema, Davi, visionário, estava vendo uma oportunidade. Ele disse: já entendi. Eu já sei que esse filisteu, esse gigante aí, está afrontando o exército. Eu já sei que ele quer destruir o povo de Israel, quer nos levar escravos. Mas eu não quero saber disso, não. Eu quero saber o que farão a alguém que conseguir destruir essas ameaças. Trazendo para o dia de hoje. Eu não sei o que a circunstância pode estar falando para a tua vida. Eu não sei o que a adversidade pode te dizer ou tentar te paralisar. Mas você já se percebeu que se você vencer, o que pode acontecer com a sua vida? Se você enfrentar, que tipo de resposta você pode ter na tua vida? Mar calmo não faz o quê? Bom marinheiro.
Mas se você der as respostas certas, meu querido, diante das pressões que surgirem diante de você, eu vou te dizer, você será aprovado, experimentado, e você terá algo que ninguém pode roubar de você, uma experiência com Deus vivo. Aí veja o que disse Davi ainda no versículo 26, na parte B. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então Davi, irmão, ao contrário de todo um exército, estava com a sua visão ajustada e não permitiu que aquilo que ele viu e nem que aquilo que ele ouviu afetasse a visão de quem ele era e de quem ele tinha ao lado dele. Agora diga comigo, um jovem. Se um jovem, na antiga aliança, que nem o Espírito Santo tinha dentro dele, foi capaz de dar uma resposta como essa, ante uma circunstância, quanto mais nós, irmãos. Quanto mais você e eu. E aí entra uma segunda parte para a gente concluir. A partir do versículo 31, a gente vai ver que, ouvidas as palavras que Davi falara, mandaram anunciar para Saul, que mandou chamá-lo. Rapaz, Davi até estava com disposição de pelejar contra aquele gigante. Ele até queria, ele disse, eu me disponho. Quem é esse aí que está desafiando o exército do Deus vivo? Davi não tomou o desafio para si, Davi tomou a afronta a Deus. Deixa eu te dizer, irmão, aquilo que desafia hoje você, não tome como um desafio para você, tome como um desafio ao próprio Deus. Quando algo te confronta, irmão, está confrontando Deus. E aí dentro daquele contexto, aquele jovem estava ali. Acreditando, diga acreditando. Irmão, vou te dizer, para muitos não é fácil acreditar em si mesmo, mas Deus está dizendo para você, você precisa acreditar naquilo que eu depositei na sua vida. Você precisa acreditar no que você é capaz de fazer. Você precisa acreditar. Só que Davi não tinha esse problema de não acreditar. Mas aí, meu irmão, me permita usar essa expressão, vem um miserável do Saul. Fraco, covarde, que não quis lutar e ainda queria descredibilizar Davi porque queria lutar. Esse rapaz, tu é doido? Eu vou confiar o povo nas tuas mãos. Olha para tu. Olha para o teu porte. Olha para o teu calibre. Olha para esse homem aí que está desafiando. Você está louco? Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, que vão haver pessoas que, infelizmente, não vão acreditar nos projetos que Deus tem para você. Quem está aqui ainda? Eu estou falando aqui, querido, de vida real para você. Por mais que você tenha um sonho, por mais que você tenha uma convicção, por mais que você carregue uma visão dentro de você, vai haver sempre alguém que não vai querer acreditar. Vai haver sempre alguém que vai querer descredibilizar. Sempre vai haver um Saul. Para tentar fazer que você não cumpra o que Deus te chamou para cumprir. Mas eu quero te dizer também que quando você estiver convicto de quem você é e da visão que Deus te deu,
Não é Saul que vai te convencer, ao contrário, é você quem vai convencer os Saús. Não é a visão dos outros que vão afetar quem você é. É quem você é que vai afetar a visão dos outros. Oposição vai vir, irmão. Oposição vai chegar. Gente que não acredita, vai ter. Mas eu quero te dizer também nessa noite que Deus e você são a maioria. Você não precisa mais do que isso. Diga comigo nessa noite, diga: Deus e eu somos a maioria. Você sabe como eu parei e cheguei ao ministério, ao Verbo da Vida? Vou te contar um pouco da trajetória e da história. A gente está encerrando. Mas eu era um adolescente, minha mãe está aqui de prova. E eu sempre tive um chamado aguçado, latente no meu coração. Fui de uma outra denominação anteriormente, os meus irmãos assembleianos do fogo, se tiver algum aqui. Fui da Assembleia de Deus, com muito orgulho, aprendi muita coisa lá. Mas eu vim para o Verbo da Vida, querido, e no meu coração ardia um chamado. Eu comecei a pregar com 7 anos de idade, meu coração ardia com um chamado. E eu desejava seguir no ministério. E quando eu cheguei no ministério, meu primeiro desejo foi fazer, adivinha o quê? Não, por favor, o rema. Eu queria fazer o rema, irmãos. Queria muito, desejava. Até mais do que uma faculdade, até mais do que qualquer outra coisa, era o desejo do meu coração. E Deus começou a inserir a visão no meu coração. Vai vir o rema para a sua cidade. Já tinha tido rema ali naquele lugar, mas estava paralisado, inativado, porque a igreja tinha recém mudado para um outro prédio. O prédio estava literalmente com o piso batido. Não tinha nada ainda, estava em reforma, em construção. E eu tinha grandes amigos na minha adolescência, e eu fui compartilhar com um deles a respeito do meu desejo de que o rema voltasse para aquela cidade para eu poder cursar. E eu pedi para ele orar, e quando ele foi começar a orar, ele disse: Pai, se for da tua vontade. Quando ele disse se for da tua vontade, eu disse: cala a boca agora. Eu nem o culpo, querido, porque ele estava orando corretamente, ele estava orando com cuidado, mas eu estava debaixo de uma operação do dom da fé. Uma convicção que ninguém me movia do contrário. Quem está aqui? E ouvindo aquilo, eu disse: cala a boca agora, o rema vai para Solânia. E irmãos, os dias foram passando. Marcou-se uma reunião com o reverendo Luiz Augusto Emery, o apóstolo Guto, Canrombé Guimarães. A Ju ainda nem tinha chegado lá. Foi em 2008, eu acho. 2007, acho que não tinha chegado ainda, né? E Maneco, Manuel Dias. E eles foram à minha cidade. Isso já era, irmão, janeiro. Preste atenção nisso. Já era janeiro, as aulas começavam naquela época em fevereiro. E quando chegou lá, mestre Carrombé, como um pai, ele é muito cuidadoso, quem aqui o conhece sabe disso. E ele estava lá e ele falou: meu filho, olha, eu entendo o seu desejo. É muito bom, realmente é muito bom. E ele começou a falar: mas veja por esse lado. A igreja ainda não está pronta. A igreja ainda não está climatizada. Os banheiros ainda não estão prontos. Começou a mostrar algumas coisas. E quanto mais ele falava, meu irmão, mais meu coração ardia. Quanto mais
mais ele dizia que não ia ter, mas eu tinha certeza que ia ter. Diga comigo, visão interior. E quando ele terminou de falar, eu lembro como hoje estava ele, apóstolo Guto, Maneco, os pastores da igreja local lá na cidade. Eu levantei a mão, jovem, disse, eu posso falar? Aí ele disse, pode, claro. E eu comecei a falar do que estava no meu coração, meu irmão. Eu comecei a expressar. Mas veja pelo outro lado. Quantas pessoas estão aqui famintas esperando por essa palavra? E eu comecei a falar. E eu comecei a falar. E eu comecei a falar. Quando eu terminei de falar, queridos, Guto olhou para a cara de Maneco, que olhou para a cara de Carrombé, e Carrombé olhou para a cara um do outro, e disse, o Rema vem para Solânia. E o apóstolo Guto fala, e disse, que mesmo que fosse para pouquíssimas pessoas fazerem, ele teria sido capaz de tirar do bolso dele, por causa da convicção de visão que ele enxergou num jovem. E foi por causa disso que eu vim parar no ministério anos depois. Diga visão interior. Diga convicção. Eu entendi, irmãos, o cuidado. Eu respeitava aqueles homens como autoridades espirituais. Eu simplesmente quis colocar a minha visão e a minha causa. E perceba que o que eu tinha por dentro transformou o que estava por fora. Eu lembro que naquela ocasião eu comecei a bater de porta em porta. Nunca tinha feito rema, mas parecia que eu já era professor do rema. E eu saía com os panfletos do rema nas casas e eu dizia, olha, você tem que fazer essa escola. Essa escola vai mudar a sua vida. Veja as matérias, 24 disciplinas, 2 anos. E eu saí de porta em porta alcançando os crentes. E em 14 dias, eu consegui 34 alunos para a escola. De porta em porta. Quando você está envolvido com uma visão, nada te para. Quando você está possuído por uma visão, não vai ter circunstância, não vai ter pressão, não vai ter gigante, não vai ter voz contrária que te diga que você não pode fazer. Eu quero te dizer, você vai executar, meu irmão. E assim como Davi era um jovem, naquela ocasião, eu sou jovem ainda, mas eu era mais jovem ainda. E a visão me fez alcançar o meu objetivo. Eu quero encerrar essa noite, meu irmão, te dizendo isso. Não deixa que os gigantes dessa vida ofusquem a visão que Deus colocou no seu coração. Porque assim como aquele exército, pastor, tinha uma aliança com Deus, e é disso que a gente vai falar daqui a pouco, assim como aquele exército tinha uma aliança com Deus vivo, você tem. Diga comigo, eu tenho uma aliança. Diga de novo, eu tenho uma aliança com Deus. Então não é qualquer pessoa que está do teu lado, é o Deus vivo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quantas coisas a gente pode trazer à nossa memória? Mas Davi foi ousado como ele foi, porque ele tinha experiência. Vai comigo para o versículo 37 e a gente vai finalizar. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão
e das do urso, ele também me livrará das mãos desse filisteu. Eu quero encerrar como eu comecei. Guarde a visão que Deus colocou dentro de você, com gratidão. Guarde a visão que Deus colocou dentro de você com gratidão. Tem alguém grato aqui? Grato aos feitos do Senhor pela sua vida? Então, quando a pressão vier, quando as coisas tentarem dizer para você desista, você vai dizer, eu não posso desistir. Porque Deus sempre foi comigo. Da mesma forma que Ele me ajudou a vencer o gigante, o leão, o urso, eu também vou ferir e derrubar esse gigante. Porque nós temos uma aliança. Diga de novo, eu tenho uma aliança. Mas se mover, queridos, debaixo de uma convicção, e eu estou encerrando, não depende do que você sente, não depende do que você vê, e não depende do que você ouve. Nós não podemos ser crentes montanha-russa. Hoje, está tudo bem, a gente louva, a gente agradece, a gente salta. Não, querida, a nossa vida tem que ser uma constância de agradecimento, de celebração. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga para ele, não deixe ninguém parar você. Diga, não deixe a pressão parar você. Diga, e eu tenho uma última receita para você nessa noite. Volta para Filipenses 4. É o último versículo e eu já vou passar para o pastor para a ceia. Você está sendo abençoado nessa noite? Filipenses capítulo 4. Quem quer a receita? Sou meio antigo, a moda antiga, sou na Bíblia ainda, eu gosto de folhear. Filipenses 4, versículo 4. O que é que diz aí? Diz o quê? Diz o quê? Diz o quê? Quem tem que se alegrar? Não é Deus que vai alegrar você? Ale? Ale? Ah, mas está difícil, não interessa. Ale? Ah, mas a pressão veio, não interessa. Ale? Alguém duvidou do que Deus tinha para mim? Ale? Uhul! Alegrai-vos. Quando? Quando tudo estiver favorável. É assim? Quando? Sempre. No Senhor. E a coisa é tão importante que ele continua e diz, outra vez, vos digo, ale. É como se o escritor, os filipenses, tivesse dito uma primeira vez, alegrai-vos. O povo ficou olhando assim, de repente, como assim alegrai-vos? E ele disse, você ainda não entendeu? Eu vou dizer de novo, se alegre. Há um ditado no mundo que diz, quem canta os seus males... Hoje é uma noite de ceia. Mas é uma noite, querido, para você se alegrar nos feitos do Senhor para a sua vida. Dê um sorrisão aí agora.
Sorria para quem está do seu lado e diga para ele: alegrai-vos. Diga de novo: alegrai-vos. Na casa do Senhor há abundância de alegria, meu irmão. E quando você se alegrar, os gigantes da sua vida serão desbaratados. A visão que Deus te deu prevalecerá. E você vencerá sobre todos os seus inimigos. Amém? Então eu quero agradecer a oportunidade. A gente vai ter uma ceia, vai ter uma celebração. Presta atenção, hoje é noite de? Hoje é noite de? E o que é a ceia? Celebração. Então não sou eu que vou fazer você celebrar, é você quem vai celebrar. E a gente vai ver o poder de Deus em manifestação nesse lugar, querido. Lá no mundo, a gente ia para as festas, a gente fazia o que hoje a gente tem até vergonha de mencionar. Mas eu quero te dizer, você está no lugar certo. Para fazer aquilo que você pode fazer por você mesmo. Alegrar-se. Pergunte para o irmão que está do seu lado: você está pronto? Are you ready? ¿Estás listo? Deus vai te usar, irmãos. Mas é uma noite para você sair do chão. É uma noite para você dançar mesmo. Porque no arraiar de Deus, há alegria. Amém?